Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos pela oportunidade que nós temos de nos reunir mais uma vez na tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui te adorando, louvando o teu nome, compartilhando da tua verdade. Nós agradecemos ao Senhor e que a tua palavra fale conosco nessa noite e que seja feita conforme a tua vontade na vida de cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amados, desde o momento em que a gente nasce, até quando a gente chega na fase adulta, nós vamos descobrindo, nós vamos desvendando e vamos encontrando e identificando alguns talentos que Deus nos dá. Nós vamos desenvolvendo dons. Alguns dons que Deus nos dá, nos definem. Às vezes vão nos definir profissionalmente, por exemplo. A pessoa vai ser conhecido como jogador, vai ser conhecido como atleta, vai ser conhecido como construtor, como empreendedor. Existem dons que Deus nos dá que nos definem, que marcam a nossa história. Existem dons espirituais que o Senhor nos dá. Dons relacionados à nossa vida espiritual, relacionados ao ministério que Ele tem para a nossa vida. E esses dons a gente pode nomear esses dons de chamado. O chamado de Deus na vida de qualquer cristão é algo tremendo, é algo único e algo maravilhoso. Mas ele traz consigo grandes responsabilidades. E não, o tema dessa noite não é o Homem-Aranha. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jonas, que foi lido aqui pelo Serginho no domingo. Não vou falar do tio Ben hoje. Hoje não. Abram suas Bíblias no livro de Jonas, como diz o pastor, quem trouxe Bíblia, né? Livro de Jonas, nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vou dar um tempinho para todo mundo achar, visto que da última vez o livro de Jonas se escondeu de nós. Amém? Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim: A palavra do Senhor veio sobre Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O tema da palavra dessa noite, querida, é o preço do meu chamado. Quando a gente lê a história de Jonas, a gente está lendo a história de um profeta que recebeu da parte de Deus uma ordem, um chamado, para poder falar sobre a destruição de uma cidade, que era a cidade de Nínive. Mas a palavra diz que ele fugiu, que ao invés de fazer aquilo que Deus tinha falado para ele fazer, ele saiu fora. E eu quero trazer nessa noite para os irmãos justamente um pouco sobre a meditação da vida de Jonas para a nossa vida. Porque quantas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa que Jonas fez? Quantas vezes nós negamos o chamado do Senhor para a nossa vida? Quantas vezes nós enterramos o talento que Ele nos deu? Quantas vezes nós damos as costas para o Senhor, como Jonas fez? Jonas recebeu o dom da profecia. Ele recebeu uma mensagem do Senhor para profetizar contra uma cidade. Nós temos recebido aqui dentro da casa do Senhor também dons de profecia. Nós temos recebido dom de cura, nós temos recebido dons de maravilha, dom da palavra. E ainda assim, mesmo a gente recebendo os dons do Senhor, às vezes por vergonha, às vezes por receio, por preguiça, por simples falta de interesse, a gente abandona o projeto de Deus para a nossa vida. A gente dá as costas para a vontade do Senhor. E a gente foge, como Jonas fez. A Bíblia diz que Jonas fugiu. E é interessante ver que Jonas fugiu, porque ele sabia quem era o Senhor. Deus tinha falado com ele. A ordem não veio do sapo, né? Não veio de Deus. Foi Deus quem mandou ele profetizar sobre a cidade. Jonas conhecia Deus. E aí ele foge. Por que ele foge? Porque ele tinha medo. Ele temeu o Senhor. E é interessante que nós, querido, nós somos tão arrogantes, nós somos tão astutos,
somos tão cheios de nós mesmos, como a Vanessa pregou aqui há algumas quinta-feiras, que a gente dá as costas para Deus, nega o chamado dele para a nossa vida, enterra os dons que ele tem nos dado, e a gente muitas das vezes não tem nem vontade de fugir dele, por falta de temor. E nessa noite eu quero trazer esse entendimento para os irmãos, para que a gente possa entender junto para onde isso nos leva, o que isso nos torna quando a gente faz isso, o que isso tornou Jonas e para onde levou ele. A partir do versículo 4, querido, a gente vai ler, e a história vai contar, que uma tempestade muito forte assolou aquele navio. A galera ficou tensa, porque foi uma tempestade muito forte e a galera ficou desesperada. Os marinheiros lá, os tripulantes, todo mundo ficou louco. Cada um com a sua própria fé, clamando ao seu próprio Deus por socorro. Mas nada fazia o navio chegar mais próximo da terra. Muito pelo contrário, o desastre marítimo estava pronto para acontecer. Eles iam morrer. E aí eu preciso começar a entender que às vezes não. Sempre que eu nego o meu chamado, sempre que eu abro mão do projeto de Deus para a minha vida e que eu dou as costas e que eu começo a enterrar os talentos que Deus me deu, eu começo a me tornar maldição. Eu me torno maldição para mim mesmo e eu me torno maldição para as pessoas que estão próximas a mim. Algumas dessas pessoas, pessoas que me amam. E algumas dessas pessoas, pessoas às quais eu amo. Eu me torno maldição. Eu me torno tempestade na vida delas. Existem tempestades que assolam os nossos filhos, os nossos cônjuges, a nossa própria vida, pessoas que a gente ama, por conta de uma falta de posicionamento nossa perante aquilo que Deus tem. A gente vai se tornando maldição sem perceber. E aí, quando a gente continua lendo esse texto, a gente vê que o capitão, que a Bíblia não narra nem o nome, já desesperado, procurando ali o que pode causar. Acho engraçado falar que o capitão procurou alguma coisa, né? Que a tempestade estava rolando, o cara teve um insight. E aí ele encontra Jonas escondido lá no porão, lá baixinho. E aí ele encontra Jonas e questiona: quem é você? O que você fez? Ele fala: eu sou hebreu, eu obedeci a Deus. E eu sou o motivo da tempestade. E aí todo mundo se apavora. Como diz, aproveitar que a Laiane está aqui, vamos usar a unção da Laiane e viaja comigo. Se coloca no lugar do capitão. O que a gente teria feito? Você é o capitão do navio, está tendo uma tempestade terrível lá fora, a morte iminente. Você encontra Jonas escondido no seu navio. Eu sou hebreu, eu desobedeci a Deus, e por causa disso está tendo a tempestade. O que você tinha feito com Jonas? O que eu teria feito com Jonas? Queridão, como é que é o nome do seu Deus? Primeira coisa que eu acho que ele deve ter perguntado para ele: quem é seu Deus? Fala: cara, meu Deus é o Deus verdadeiro. É o Deus que criou todas as coisas. É um Deus que ele é um cara tão massa que eu não tenho coragem nem de falar o nome dele. Não tenho coragem de falar o nome dele. Mas ele falou para um cara que podia chamar ele de eu sou. O que você teria feito? Fala: eu sou. Recebe esse rapaz em sacrifício e acaba com essa tempestade. Só que o chamado sobre a vida de Jonas era forte. Deus tinha plano ainda para a vida de Jonas, então eles não matam ele. E aí é interessante porque eles perguntam para ele: o que a gente faz? O que a gente faz com você? E aí o profeta Jonas, que não quis profetizar a destruição de Nínive, acaba profetizando contra ele mesmo. Não, eu sou a causa da tempestade, me joga, que aí vocês vão ser salvos. Me joga que a tempestade vai acabar. E assim eles fazem. E é interessante que a Bíblia fala que quando eles vão jogar Jonas no rio, né, no mar, eles oram ao Deus de Jonas, pedindo por misericórdia. Oram ao Deus de Jonas pedindo por misericórdia, e no momento que eles lançam Jonas, que a tempestade se acalma, eles fazem promessas ao Senhor. Quero falar uma coisa para você nessa noite. O chamado de Deus para a sua vida, ele nunca vai se apagar. Ele vai te acompanhar, perseguir não, ele vai te acompanhar durante toda a sua vida. É por isso que os dons são irrevogáveis. É por isso que Deus não retira dom de ninguém. Pessoas que estão completamente afastadas da palavra de Deus, completamente afastadas da igreja, do Senhor como um todo,
profetizam e acontece, oram e pessoas são curadas. Nós temos várias histórias, o pastor mesmo já falou algumas vezes sobre um amigo dele que bêbado, estando bêbado num bar, orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas, porque o dom é irrevogável. Você cresceu cantando na igreja, Deus te deu o dom do louvor, você vai cantar para o mundo, vai cantar para Satanás, para quem você quiser cantar, Deus não vai revogar seu dom. Ele vai acompanhar você por onde você for. Onde você pisar, onde você chegar, onde a planta dos teus pés forem colocadas, Deus vai estar operando obras através da sua vida. Porque o dom, ele é irrevogável. O chamado do Senhor, ele continua. E aí, Jonas é lançado ao mar, é engolido pelo peixe, e aí depois de passar um tempinho lá refletindo, né, que é muito interessante, depois de passar lá um tempo refletindo, ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor e fala: Senhor, eu vou cumprir a tua vontade, eu vou cumprir o que o Senhor me ordenou, porque o Senhor é o único que pode me salvar. E aí Deus vai e manda o peixe cuspir Jonas. Interessante sobre a vida de Jonas, como ela pode se refletir com a nossa. Deus, ele nunca desiste de ninguém. Deus, ele sempre está pronto para pegar na sua mão e recomeçar, sempre. Às vezes, quem não está pronto para recomeçar a história com Deus somos nós. Porque a gente é muito cheio de desculpa. A gente é muito cheio de argumento. Argumentos esses que eu não estou tendo para vender o Emite, mas eu vou ter. Então, o que acontece? Nós somos cheios de argumento, cara. A gente é cheio de história, cheio de desculpa. Ah, mas o meu pecado foi tão terrível, Senhor. Eu me afundei tanto. Não importa o que você fez. Não importa qual tenha sido o seu pecado. Não importa se você roubou, se você assassinou, se você mentiu. Não importa. Deus, ele está pronto para pegar na sua mão e recomeçar. Sempre esteve e sempre estará. Se você se arrepender, ele pega na tua mão e fala: filho, vamos recomeçar. A vontade dele vai ser feita através da sua vida. Se você se posicionar, ele vai te buscar e vai te dar uma nova chance. Assim funciona Deus. E aí, o que é interessante? Chega o grande dia. Jonas chega na porta da cidade, preparadinho para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Nínive é uma cidade que levava 3 dias para se atravessar a pé. Não era uma cidade pequena. 3 dias. Anápolis deve dar o quê? Isso? Para atravessar a pé? Sim, o Serginho, né? Eu, umas 2 semanas e meia. Parando para comer, é claro. Vocês são muito engraçados. Enfim, né? Enfim. 3 dias para se atravessar a pé. E aí, querido, Jonas entra pela cidade fazendo aquele esquema. Gritando, berrando e fazendo aquilo que ele tinha que ter feito já desde o princípio. Fazendo a vontade de Deus. E é isso que eu quero convidar você nessa noite, querido, a se comprometer a fazer. Não fica perdendo tempo dentro do peixe. Você vai ficar dentro do peixe até que dia? Porque Jonas resolveu rápido o problema dele. Resolva o seu problema rápido também. Cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Deixa Deus trabalhar, se posiciona. Deixa Deus agir na tua vida. Faz aquilo que Ele te chamou para fazer. Se posiciona para você começar a viver o chamado do Senhor para a sua vida. O ministério que Ele te deu. Se alinha. Busca intimidade com o Senhor. Se coloca na posição de instrumento. Cara, nós somos instrumentos. É para isso que nós fomos chamados. Nós somos instrumentos do Senhor na vida das pessoas. E todo mundo gosta de instrumento afinado. Se o instrumento não estiver afinado, o músico pode ser um maestro, que vai doer no ouvido da gente. Quando um soldado precisava ir para a guerra com uma espada, muito antes da gente ter arma, você acha que ele queria ir para a guerra com uma espada que não perfurava ou que não cortava? Nada. Se alinha, seja um instrumento afinado na mão de Deus. Porque tem uma coisa interessante sobre o chamado. Todos nós temos um chamado comum, nós que somos cristãos, isso é claro. Existe um chamado comum para todos nós, mas os dons, eles são individuais. Dom é individual. E por ser individual, ele gera preços individuais. E é aí que o bicho pega. Porque vai existir preços que eu vou ter que pagar, que a Laiane não vai pagar, que a Jéssica não vai pagar, que a Adriana não vai pagar. Existem coisas que serão cobradas do pastor que não serão cobradas de mim. O dom é individual e ele traz consigo preço individual. E eu quero citar um exemplo muito claro e muito polêmico sobre isso, para deixar bem claro o que eu quero dizer. Sobre essa questão de você ter que pagar um preço, de cada pessoa ter o seu próprio preço do seu chamado.
Eu vou falar sobre um tema extremamente polêmico hoje nas igrejas, inclusive teve um vídeo até bem famoso aí que rodou, justamente sobre esse tema, que é a tatuagem. Tatuagem é um tema tão polêmico que as pessoas evitam de falar hoje em dia. E eu não quero aqui entrar no mérito da discussão do pode, não pode, porque a gente passa a vida inteira discutindo o que pode e o que não pode. Pegando textos bíblicos e discutindo. Pode? Ah, não pode. Se pudesse, eu não podia fazer isso. Se você fala que não pode fazer isso, também não pode fazer aquilo. Ninguém lembra de Cristo e do que acontece depois de Cristo. A gente quer ficar discutindo lei. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero te falar isso de forma prática. Deus tem um chamado para a minha vida. Servir a Ele na casa do Senhor. Esse é o chamado de todos nós. O que eu faço na casa do Senhor? Eu, Luiz Fernando. O que eu faço na casa do Senhor hoje? Eu lidero jovens. O que a Vanessa faz na casa do Senhor? Ela é líder de crianças. A Jéssica é líder do louvor. A Laiane faz parte do louvor e assim sucessivamente. Não é todo mundo que frequenta essa igreja que vai liderar jovens. Da mesma forma que eu jamais vou ser líder de louvor. Porque não é o meu chamado. Jamais. Talvez eu jamais lidere crianças. Talvez eu jamais lidere casais. Da mesma forma que talvez ninguém jamais lidere jovens aqui dentro. Esse é o chamado que Deus deu para a minha vida. E eu tenho um preço para pagar. Ah, você está dizendo que líder de jovens não pode ter tatuagem? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é o preço que eu resolvi pagar pelo meu chamado. Deus me colocou para liderar jovens. Então eu tenho que ser prático. Quando eu venho para essa palavra aqui, ela me deixa algumas coisas muito claras. Primeiro, ela me fala que tudo o que eu for fazer, tudo o que eu for fazer tem que ser para a glória de Deus. Então, se eu for marcar meu corpo nesse momento, com 30 anos de idade, eu vou marcar para a glória de Deus ou para satisfazer um desejo que eu tenho, o meu próprio ego, a minha própria vontade. Eu tenho que me questionar, porque eu preciso vir para cá. Se uma mãe trouxer o seu filho, adolescente ou filha, de 12, 13 anos, para essa casa, para esse templo, e ela resolver ir embora e nunca mais devolver ele para cá, e ele sendo menor não vai ter direito de escolha, porque ela viu uma tatuagem no meu, sei lá, no meu braço, no meu rosto, onde for, na minha mão, ela foi embora porque ela é uma preconceituosa, ela foi embora porque ela não entende, ela foi embora porque ela é uma retrógrada. Não importa, o reino já perdeu. O reino já perdeu. E aí você pode se debater, você pode passar o resto da sua vida discutindo quem estava certo, quem estava errado, quem foi ignorante, quem não foi. O reino perdeu. Então eu não faço. Sim. O seu chamado às vezes vai exigir de você que você não use as roupas que você gostaria de usar, que você não faça algumas coisas que você gostaria de fazer. Mas é o preço individual do seu chamado. Se você acha que isso não é o suficiente para você não fazer, então, querido, que seja feita então a sua vontade. Não vem bater no peito e falar que é cristão. Porque a Bíblia, ela nos mata, cara. Ela nos arrebenta. Porque ela vai falar que eu tenho que, primeiro, entender que os caminhos do Senhor são mais altos que o meu. E aí ela ainda me dá o checkmate. Não é só entender que os caminhos dele são maiores que o meu. Eu tenho que crer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu estou em xeque. Eu preciso vir para cá. Eu preciso começar a entender que a obra é dele. Eu preciso começar a entender que, independente do chamado que ele tenha para mim, a glória é para ele, a obra é dele. A decisão é dele. E é justamente essa a próxima lição que eu aprendo com a vida de Jonas. Porque é outro problema que nós vivemos hoje. A palavra de Deus diz que quando a galera recebe o recado de Jonas, de que a cidade seria destruída, o que eles fazem? Eles temem ao Senhor e eles não param nessa parte só de temer ao Senhor. O que eles fazem? Eles abandonam as más práticas. Quando eles abandonam os maus costumes, querido, Deus desiste de destruir a cidade. Deus poupa. E aí vem um outro probleminha que a gente quase não tem hoje nas igrejas: ego. Jonas fica tão aborrecido, para não falar outro nome, ele fica tão nervoso que ele reclama com Deus. Fala: está vendo, Senhor? Por isso que eu não queria ir. Eu sabia que eu ia falar, eles iam se arrepender, iam mudar. O Senhor tem um coração mole, bondoso demais, o Senhor ia perdoar e não ia destruir. E eu ia ficar de otário na parada, ia ficar de mentiroso, ia ficar de falso profeta. Jonas estava tão preocupado com a imagem dele, que ele chega ao ponto de falar para Deus que ele preferia morrer do que não ver aquilo que ele falou se cumprir. Ou seja, ele prefere ignorar completamente, o milagre que aconteceu naquele lugar, totalmente,
e preferia ver a destruição de 120 mil pessoas. Então ele preferia ver a destruição de 120 mil pessoas, só para que ele ficasse bonito na fita. Então assim, amados, como a gente tem vivido isso hoje nas igrejas? Ego, justiça própria. O pastor fala disso só todo culto. Como é difícil a gente continuar ouvindo falar sobre justiça própria. Líderes que se acham melhor que os outros. Como a gente tem vivido isso nas igrejas? Ego. Ego inchado. Pastor que não escuta a sua liderança. Pastor que não consegue conversar com o membro. Pessoas que se acham acima do bem e do mal. Só estão preocupadas com a sua própria imagem. São semideuses, vivendo na terra, porque precisam ter a sua imagem intacta. Jonas estava preocupado com isso, com a imagem dele. A voz dele tinha que valer. Não importa se todo mundo foi salvo, não importa se houve milagre, se houve salvação, se houve perdão, se Deus operou naquela cidade. Ele só queria ver aquilo que ele falou se cumprir para que se tornasse verdade, para que a palavra dele se tornasse verdade para aquelas pessoas. E a gente costuma agir que nem Jonas. A gente quer a glória. A gente quer a glória. E aí a gente não percebe que a glória pertence a Deus e sempre vai pertencer. Sempre. Se a gente quiser ser cristão, querido, a gente tem que enxergar como Deus enxerga, é o que o pastor pregou. Nem que isso nos leve ao pó. E não é fácil. Não é fácil fazer isso. Cara, como é fácil a gente entender Jonas? Como é fácil a gente concordar com Jonas? Falar, cara, mais fácil é fugir, mais fácil é deixar para lá. Viver do jeito que tem que ser esse cristão que Jesus ensina a gente a ser, é difícil demais. Pregar o cristianismo e viver o cristianismo é um trem complicado demais. Como é fácil a gente entender Jonas? Como é fácil a gente querer sair fora? Como Jonas saiu. Mas a gente também precisa entender o que isso custou para Jonas. Ele acabou se tornando maldição e a gente se torna também. Sim, a gente tem que entender que vai ter hora que a gente vai querer fugir. Vai ter vezes que o meu chamado vai fazer eu ter que me renunciar. Todo o cristianismo se baseia em renúncia. Deus vai fazer a gente andar com pessoas que vão nos quebrar. Deus vai fazer a gente andar com pessoas que a gente não passaria nem do mesmo lado da rua, se não fosse pelo amor e pela palavra dele ter entrado no nosso coração. O chamado de Deus, às vezes, vai fazer a gente abrir mão de sonho e de vontade por mera obediência. Obediência à palavra do Senhor. Vai queimar no nosso coração ao ponto da gente sofrer, de ver as pessoas não entender quando a gente tenta mostrar. Talvez, querido, o chamado do Senhor na sua vida faça como o Espírito Santo fez com Cristo, te leve para um deserto, onde você vai se sentir só, mas Ele vai estar lá com você. É fácil a gente querer ser Jonas, é muito fácil a gente preferir fugir, dar as costas e enterrar. Mas eu quero concluir essa palavra, querido, dizendo que o chamado de Deus para a nossa vida é uma dádiva, é um privilégio, é um presente do Senhor para a nossa vida. E sim, Ele traz um preço a ser pago, Ele traz sim um custo para nós. Mas se posicione o quanto antes para que você possa começar a receber verdadeiramente do Senhor aquilo que Ele tem para você. Que Deus possa começar a cumprir a vontade dEle, o chamado dEle para a sua vida a partir de hoje. Não se torne maldição, nem para você mesmo e nem para aqueles que você ama. Não se torne maldição, seja um instrumento do Senhor. Entenda de uma vez por todas que ser chamado nada mais é do que responder à voz de outra pessoa. A voz é dele. O meu ego, a minha imagem, nada disso importa. Sim, às vezes o meu chamado vai me levar para um lugar onde eu vou ser zombado, onde as pessoas vão me odiar, onde as pessoas vão me humilhar. Mas o que importa é que a vontade dele seja feita. Essa palavra não nos dá luxo do orgulho. Nós não temos esse luxo. Nós temos somente um propósito: sermos instrumentos do Senhor nessa terra. Amém? Vamos orar. Ficar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, te glorificamos. Obrigado, Pai, pelo teu chamado sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar cada dia mais e mais a nos posicionarmos e entendermos essa responsabilidade. Obrigado porque o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor ama cada um e o Senhor dá dons individuais. Senhor, o Senhor não nos fez como em séries. O Senhor não nos fez em lotes. O Senhor faz cada pessoa do seu próprio jeito, com seus próprios talentos,
com seus próprios dons e o seu próprio chamado nessa terra. Nós te glorificamos por isso, Deus, por essa preocupação de nos tratar, mesmo sem a gente merecer, de nos tratar dessa forma tão especial. Nós te agradecemos, Senhor. O mínimo que nós podemos fazer é não enterrar, é não dar as costas, é aprender com a vida de Jonas. Nos abençoe, Pai, nos leve para casa em paz nessa noite, e que seja realmente um momento de gerar dentro de nós frutos através das palavras que nós temos ouvido aqui. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém.